Olá, minha turminha! Aqui é a professora Alessandra Caldas. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos continuar só mais um pouquinho afastados, mas em breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Ainda estamos passando por um momento bem complicado. A gente precisa continuar se cuidando também da nossa família e de todos ao nosso redor. Crianças, temos que continuar com nossos estudos. Não devemos parar. Mas por enquanto vai ser por aqui mesmo, certo? Então vamos lá. Sejam bem-vindos à nossa aula de história. Vamos dar início ao nosso primeiro assunto da terceira avaliação. A professora vai explicar sobre a Grécia Antiga. Peguem o livro de vocês, o livro de história, e coloquem a data nas páginas 324, 325 e 326. Coloquem a data nessas 3 páginas. E vamos dar início ao nosso assunto, que está na página 324. Como viviam as primeiras comunidades na Grécia? Crianças, acompanhem a leitura. O estudo desse período começou a ser feito principalmente pela análise de 2 poemas atribuídos a um poeta chamado Homero. A Ilíada, relatos sobre a expansão dos aqueus na Ásia Menor. E a Odisseia, narrativa sobre a volta dos heróis gregos da Guerra de Troia e a vida cotidiana. Por isso, alguns historiadores chamam essa fase, que vai de 1200 a.C. até 800 a.C., de tempos homéricos. As comunidades viviam independentes umas das outras e eram organizadas em famílias coletivas, chamadas gênos, que reuniam descendentes de um antepassado comum. Cada gêno era chefiado pelo membro mais velho, o pater, com autoridade militar, religiosa e política. A economia era sustentada na agricultura e no pastoreio. A terra era propriedade coletiva. A produção destinava-se à subsistência da família. O comércio era pouco desenvolvido e feito com base
nas trocas diretas. Não havia a desigualdade econômica ou social típica das sociedades que se estruturam sobre a propriedade privada da terra. Por volta do século VIII a.C., iniciou-se o processo de desintegração das comunidades gentílicas. O crescimento populacional foi maior que o da produção e começaram a faltar alimentos. As terras para o cultivo também eram poucas para tantas pessoas. O pater passou então a dividir as terras. Beneficiou seus parentes mais próximos, dando-lhes os melhores lotes, que foram transformados em propriedades privadas. Passou a existir acentuada desigualdade social. Formou-se uma poderosa camada, a aristocracia rural, que eram os proprietários de terras. Alguns membros dos gênos ficaram com terras menos férteis e outros passaram a se dedicar ao artesanato ou ao comércio. A maioria da população dos gênos ficou sem terra alguma e começou a abandonar o território. Dedicaram-se à navegação e foram explorar as costas do Mediterrâneo, do Mar Negro, onde fundaram colônias. Certo, crianças? Muito bem. Vamos continuar. A expansão colonial. Acompanhem a leitura. O século VIII a.C. foi marcado por intenso movimento de colonização, decorrente da necessidade de terras férteis, por causa do aumento populacional ocorrido na época. Sem ter mais terras na Península Balcânica, os gregos iniciaram intensa navegação pelo mar Mediterrâneo, fundando colônias em regiões como sul da Europa, o norte do Mar Negro, as costas asiáticas e o norte da África. Essa imigração grega foi denominada Segunda Diáspora. As colônias eram politicamente independentes, apesar de manterem vínculos com suas cidades de origem. Consideravam-se pertencentes
a comunidade helênica. O colonialismo provocou uma expansão da agricultura, da pecuária e do artesanato, tanto nas colônias como na própria Grécia. Houve desenvolvimento comercial, como resultado da abertura de novas rotas. A Grécia importava alimentos e matérias-primas e exportava produtos elaborados, como vinho, azeite, cerâmica e etc. Observem, crianças, a imagem, a localização grega, a partir do século 8 a.C. Observem com bastante atenção. Depois façam a leitura das principais colônias gregas, certo? Muito bem. Então, vamos continuar com a leitura. Formação das cidades-estados ou polis. Acompanhe a leitura na página 328. O período da história grega, que se estendeu no século 8 a.C. até o século 5 a.C., caracteriza-se por transformações políticas e sociais e pela consolidação das cidades-estados. Houve o enriquecimento da aristocracia e a desigualdade social acentuou-se. A sociedade grega foi se tornando escravista. Os escravos eram conseguidos principalmente nas guerras, além de existir o escravismo por dívidas. As tensões sociais e as crises levaram alguns gênos a se unirem, formando uma fátria. Certo número de fátrias reunidas formava uma tribo. Aos poucos, as tribos de dada região passaram a se agrupar, formando a polis, a cidade-estado grega. As cidades gregas eram completamente independentes umas das outras, cada uma tendo o próprio governo. Por isso, nós as chamamos de cidades-estados. Em geral, a polis surgia em torno da Acrópole, um conjunto de edificações em um terreno elevado, para facilitar a defesa. Inicialmente, possuía economia autossuficiente e a forma de governo adotada era a monarquia. Cada cidade-estado era governada
por um rei, o Basileus, assessorado por um conselho formado por representantes da aristocracia. Havia também uma Assembleia Popular, composta pelos cidadãos, aqueles que tinham direitos políticos. A Grécia teve inúmeras cidades-estados importantes, dentre as quais se destacaram Esparta e Atenas. Certo, crianças? Muito bem. Agora, meus amores, vocês podem resolver as atividades da página 328 e 329. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.